Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, Santo Antônio de Lisboa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, estamos às portas da Quaresma. Estamos no domingo da 50ª. A Igreja reservou para este domingo as leituras mais oportunas, a fim de os católicos entrarem no tempo da penitência, preparados para o combate espiritual, preparados para combater generosamente, preparados para combater sem desfalecer. Algumas circunstâncias do Evangelho da 50ª merecem ser notadas. Primeiramente, o trecho que ouvimos ocorreu durante a última viagem de Nosso Senhor a Jerusalém, quando ele seria recebido e aclamado como rei ao entrar na Cidade Santa. Isso significa que Nosso Senhor profetizou a sua paixão pouco antes da sua entrada triunfal, para marcar o caráter transitório do Hosana das crianças, porque o Salvador não entra em Jerusalém para ser feito um rei temporal, isto é, um rei conforme este mundo, entra para que se cumpra o processo que culminará na sua paixão. Nós também, caros fiéis, estamos para abraçar a cruz que cada um se impõe por meio dos sacrifícios de Quaresma. Assim como Nosso Senhor profetizou com tanto detalhe a sua paixão antes de entrar em Jerusalém, de certa maneira, nós também não podemos entrar na Quaresma sem conhecer previamente que sacrifícios iremos oferecer por amor a Deus. Entrar no tempo de penitência sem ter considerado, sem ter decidido diante de Deus quais sacrifícios pretende fazer, é desperdiçar esse tempo de graças que a Igreja nos dá. Que entre nós, caros fiéis, não haja ninguém que cometa tamanha negligência e desprezo pela própria santificação, mas que cada um conheça as próprias cruzes, isto é, a própria penitência quaresmal, à semelhança de Nosso Senhor, que conhecia perfeitamente a própria paixão. Outra circunstância que merece nota está em São Marcos, apesar do Evangelho da 50ª ter sido extraído de São Lucas. Em São Marcos lemos: estavam os apóstolos a caminho de Jerusalém e Jesus ia adiante deles. Estavam perturbados e o seguiam com medo. Desta vez, na última viagem a Jerusalém, Nosso Senhor decidiu caminhar a sós à frente, enquanto os apóstolos não tinham a mesma determinação que o Salvador, mas estavam perturbados e amedrontados. De fato, caros fiéis, o pecado original causou em nós um grande horror à dor e ao sofrimento. Ninguém está disposto a sofrer, ainda que sofrer seja inevitável. Por mais que conheçamos bem as limitações da vida e do mundo, ainda assim estamos sempre fabricando, cada um para si, um paraíso. Estamos sempre procurando contornar o sofrimento como se ele pudesse ser extirpado.
Por esta razão, caros fiéis, a Igreja nos instituiu a 70ª, porque se entrássemos na Quaresma sem antes ter meditado o sentido do sofrimento, cumpriríamos a penitência apenas por obrigação, a contragosto. A última viagem de Nosso Senhor a Jerusalém, a caminho da própria condenação e morte, caros fiéis, não apenas é a imagem da nossa Quaresma, que é uma preparação à Semana Santa, mas é também uma imagem da nossa vida, porque não há pessoa neste mundo que viva sem sofrimento, que viva sem dor, que viva sem contrariedades. O sofrimento, a dor e as contrariedades são nossa herança, são as consequências do pecado original e dos nossos próprios pecados. Mas assim como na viagem a Jerusalém, Nosso Senhor caminhava decidido, a passos rápidos, sem hesitação e sem medo, enquanto os apóstolos, por sua vez, estavam perturbados e amedrontados, do mesmo modo, na viagem rumo à eternidade, que é a nossa vida, há os que aceitam o sofrimento e há os que se rebelam contra o sofrimento. Há os que veem sentido no sofrimento e há os que se desesperam diante do sofrimento. De fato, ninguém conhecia melhor os detalhes da paixão do que o próprio Redentor. E, no entanto, era Ele quem caminhava sem hesitação. Por este motivo, os passos decididos de Nosso Senhor são também uma imagem da meditação. Afinal, o que pode superar nosso espírito perturbado e amedrontado diante do sofrimento, senão a luz que Deus infunde em nossa inteligência durante a meditação? Somente a meditação nos faz ver com clareza e profundidade a bondade e misericórdia de Deus, a feiura e malícia de nossos pecados, a caridade infinita do Salvador durante a paixão, a nossa própria tibieza em comparação a tamanha caridade. A vida de oração, caros fiéis, não elimina o sofrimento, pelo contrário, faz-nos abraçar corajosamente o sofrimento como parte da vida. Faz-nos abraçar o sofrimento como um mal necessário, porque é graças ao sofrimento que podemos nos curar de nossos pecados, crescer em méritos e participar da paixão de Nosso Senhor. Para que tenhamos também nós a graça de caminhar a passos firmes durante a Quaresma, não basta ter feito a resolução dos sacrifícios que cada um pretende fazer durante o tempo de penitência. Precisamos recordar, caros fiéis, que logo após ter profetizado a paixão a caminho de Jerusalém, Tiago e João pediram a Nosso Senhor para sentarem-se à direita e à esquerda dele em sua glória. Ou seja, eles não haviam entendido que a profecia da paixão não anunciava nenhum triunfo terrestre, que Nosso Senhor não entraria em guerra contra aqueles que pretendiam matá-lo. Do mesmo modo, também não devemos ambicionar o que quer que seja para si durante a penitência quaresmal. Longe de nós, caros fiéis, a vaidade durante a penitência, mas principalmente longe de nós a ambição de determinar a ação da providência. Afinal,
além dos sacrifícios quaresmais que cada um escolheu para si, nosso Senhor enviará cruzes, enviará sofrimentos, enviará contrariedades inesperadas e indesejadas, que também devemos aceitar com coragem e generosidade. Na verdade, os sacrifícios que nós mesmos escolhemos e aceitamos apenas nos preparam e nos dispõem a aceitar aqueles sacrifícios e sofrimentos que não escolhemos e dificilmente aceitamos, porque na vida espiritual ninguém pode possuir a Deus de todo o coração enquanto houver o menor apego a uma criatura. Nosso Senhor nos conduz durante a Quaresma ao Calvário e nós devemos subir ao Calvário para sermos espiritualmente crucificados com Ele. Fará uma boa Quaresma o católico que souber se servir do sofrimento como um mal necessário, como um instrumento para renunciar-se a si mesmo e se dar por inteiro ao coração de Jesus. O que importa não é a quantidade de penitência nem a sua duração. A penitência que faremos e o sofrimento que suportaremos são necessários, mas não nos esqueçamos que são instrumentos. E o que importa num instrumento é usá-lo bem. Por esta razão, caros fiéis, devemos considerar a epístola da 50ª, quando São Paulo diz: ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. O motor da penitência, o que lhe dá mérito, o que lhe dá suavidade e o torna suportável, é a caridade. O católico não se expõe à penitência e ao sacrifício por uma espécie de masoquismo, mas porque o sofrimento é um meio de se exercer a caridade. Afinal, nós só sofremos por alguém que amamos, e como ninguém merece ser mais amado do que o próprio Deus, então é por Ele que mais devemos sofrer. Todo o sofrimento vale a pena, caros fiéis, porque a recompensa ao sofrimento bem vivido é o aumento, é a dilatação da caridade. O sofrimento, para o católico, tem um valor infinito, tem um peso de eternidade. Se os anjos têm algo a invejar dos homens, certamente é a nossa capacidade de sofrer por Deus. Uma vez que traçamos os últimos detalhes do combate quaresmal que se aproxima, cabe agora responder à pergunta que todos nós nos fizemos no domingo da 70ª. O que a Igreja espera de nós durante a Quaresma? Os rapazes aprenderam a importância do jejum para se adquirir certas virtudes, como a fortaleza e a castidade. As moças aprenderam a importância da mortificação da aparência e da fuga do ócio para se adquirir a modéstia interior e a fortaleza. Mas quanto aos casados, o que a Igreja espera deles durante a Quaresma? Caros casais, o que a Igreja espera de vocês durante a Quaresma é que reaprendam a viver o matrimônio como ele é, a saber, uma cruz.
O matrimônio é uma cruz porque exige inúmeros sacrifícios, e o principal deles é a doação de si. A vida matrimonial é uma pequena sociedade, e como toda a sociedade, possui um bem comum, para o qual os membros da sociedade trabalham e para o qual o bem particular de cada um está ordenado. Numa sociedade, é o indivíduo que trabalha para o bem comum, e não a sociedade que trabalha por um indivíduo. Quando é a sociedade que trabalha por um indivíduo, então estamos diante de uma desordem, como ocorre nos casos de corrupção financeira por parte de autoridades públicas. Numa sociedade bem ordenada, por outro lado, o bem comum está acima do bem particular, e os indivíduos trabalham pela sociedade, porque sabem que o bem da sociedade é o próprio bem. Quando aplicamos esses princípios ao matrimônio, o que concluímos? Concluímos, caros casais, que a vida matrimonial possui certos bens, que são a prole, os filhos, a fidelidade mútua e o próprio sacramento recebido, e que para se salvaguardar estes bens, marido e mulher devem frequentemente renunciar a algum interesse meramente particular. Quando se perde de vista o bem comum, quando se perde de vista aquilo que marido e mulher devem edificar e proteger juntos, o que sobra é simplesmente o bem particular, e a vida matrimonial se torna um peso dificilmente suportável. Quando se perde de vista o bem comum, marido e mulher procuram cada um viver uma vida própria, procuram interesses próprios dentro do matrimônio, como se o laço matrimonial fosse, na verdade, uma corrente que os prende. E se não os prendesse, cada um já teria partido. Caros casais, a tentação de procurar interesses particulares em detrimento da vida matrimonial pode ocorrer em qualquer casamento. E contra esta tentação é preciso combater com o espírito de sacrifício. Por mais legítimo que seja um interesse particular, cada cônjuge deve refletir se este interesse prejudica ou não a vida em casal. Se o sacramento fez de marido e mulher uma só carne, já não é possível procurar o que quer que seja para si, sem considerar se isto serve ou não para o bem alheio. Quando um cônjuge sacrifica algo do seu bem particular, ele não perde simplesmente, ele apenas prefere salvar o bem comum de qualquer prejuízo. Dito isso, para o bem da prole, da fidelidade mútua e do sacramento recebido, os casais devem rezar mais enquanto casal durante a Quaresma. Não é apenas o indivíduo que precisa se santificar, os cônjuges devem santificar a sociedade matrimonial pela oração. Sem oração em casal, faltam aquelas graças necessárias para se suportar com paciência e fortaleza as cruzes que vêm do matrimônio. Sem oração em casal, perde-se o principal meio de se amar o cônjuge,
quando tantas vezes ele dará motivos para ser objeto de maus sentimentos. Sem oração em casal, perde-se de alcançar graças para os filhos e para se aceitar aqueles filhos que virão. Sem oração em casal, as tentações individuais são mais dificilmente vencidas. Sem oração em casal, o tempo fará que marido e mulher enxerguem com perspicácia os defeitos do outro, sem que eles tenham o propósito de ajudarem-se mutuamente a crescer na virtude, com paciência e caridade. Sem oração em casal, o matrimônio já está em risco, assim como o indivíduo sem oração está sempre em risco. Caros casais, nessa quaresma, vocês precisam sacrificar mais o lazer e o tempo livre particular, para construírem juntos uma vida de oração em casal. É o que a Igreja espera dos casais católicos, que os cônjuges se importem menos com o patrimônio material a adquirir e a administrar, e se importem mais com o patrimônio espiritual, com as graças a serem adquiridas. Por fim, caros casais, o que a Igreja espera de vocês durante a quaresma é o combate contra o respeito humano. Infelizmente, a vida matrimonial expõe os cônjuges a muitos encontros, reuniões, formalidades e cerimônias em família, entre amigos ou por causa da vida profissional. Isso significa que os casais católicos estão continuamente expostos ao mundo e que o espírito do mundo é contrário ao Espírito de Deus. No mundo reina a vaidade e toda espécie de pecado contra a santidade matrimonial. Portanto, caros casais, é preciso ter grande fortaleza para suportar contínuos ataques contra a nossa santa religião, contra a lei de Deus e a santidade matrimonial, vinda de parentes, amigos e colegas de trabalho. Os casais católicos devem lutar contra o respeito humano, sem ceder, sem consentir, sem colaborar em conversas contra a fé ou gracejos impuros. Em outras palavras, é preciso ser tão católico diante dos homens, quanto se procura parecer diante do padre ou dentro da casa de Deus. Na luta contra o respeito humano, os casais devem procurar formar bem a própria consciência. Os casais devem refletir se conhecem suficientemente a fé católica ou se a própria frequência à missa também não corre o risco de transformar-se em catolicismo social. Um remédio muito oportuno contra o respeito humano é a leitura espiritual. A leitura da vida dos santos, da sua fé viva, da sua caridade ardente, dos seus exemplos heróicos, ajudarão os casais católicos a não se considerarem sozinhos no combate pela santidade, mas em companhia desses gigantes que são os santos. Durante a quaresma, que os casais católicos se dediquem mais à oração em casal e à leitura espiritual, para viverem a cruz que é o matrimônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.